Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, como vai? Tudo bem? Que é o pastor e cantor Gilson Ribeiro. Deus te abençoe, Deus te dê graça, dê saúde, dê vitória, né? E te dê muita bênção, muita proteção, muita luz, muita paz, né? Que Deus entre na sua vida com força total, né? Que o Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua família, amém? Amados, eu gostaria de falar nessa tarde, né? Sobre um assunto que eu tenho visto na internet um pouco recorrente, né? Sobre a igreja e a política, né? Muitos falam desses assuntos, mas eles não conhecem de fato a Bíblia e de fato eles não conhecem que a Bíblia tem relação direta, os nossos antepassados bíblicos, né? Tem relação direta com a política, não a política como hoje, né? Uma política de eleição, né? É mais ou menos parecido, mas não é tão igual, né? Mas tinham relacionamentos com política. Por exemplo, José do Egito, né? José do Egito, ele era um homem rico, né? Filho de um homem rico, porém teve aqueles problemas, aqueles impasses com os irmãos, tal, aquela inveja. Os irmãos acabaram vendendo ele como escravo e ele foi parar no Egito. E no Egito ele foi colocado como governador do Egito, né? Aí você veja claramente que ele se tornou um político, ele se tornou um líder de uma nação, né? Um primeiro-ministro de uma nação, né? Você veja que aí já tem um relacionamento. Ele já trouxe uma certa mudança para aquela nação. Aquela nação tinha alguns costumes e ali foram introduzidos costumes de José, quer queira ou quer não, foram introduzidos naquela nação, né? Aí você veja que, de fato, tem alguns nomes bíblicos que foram relacionados com política, né? Eu poderia citar Isaías, né, que era sobrinho do rei Uzias, né? Eu poderia citar quem? Eu poderia citar os próprios reis de Israel, né? Saul, o rei Davi, o rei Salomão, Roboão, né? Jeroboão, né? De fato, os reis de Israel poderia citar outros nomes, né? O rei Asa, né? O rei Josafá. E quer queira ou quer não, eles eram políticos também, né? O que acontece? Indo direto ao ponto. O problema da igreja estar na política, eu vou lhe dizer uma coisa muito séria e muito importante para você. Se a igreja brasileira, por exemplo, não tivesse representantes lá em cima, há muito tempo que ela tinha sido engolida pelo sistema. Essa que é a verdade. Tem países aí que você não pode pregar o evangelho, é assédio religioso. No Brasil quiseram colocar essa lei, foram impedidos, porque lá tem homens de Deus que não querem deixar que esse tipo de coisa chegue no Brasil, né? Leis absurdas para parar a igreja, para frear a igreja. A lei do silêncio, por exemplo, né? Obrigar a igreja a aceitar certos costumes mundanos, que são costumes deles. Nós não temos esse costume, nós temos a Bíblia em si, né? De fato, se a igreja não tivesse lá em cima, por exemplo, na Câmara de Deputados, no Supremo Tribunal Federal, agora temos evangélicos lá, temos evangélico no Senado, temos um presidente que não é evangélico declarado, mas a gente vê e percebe que ele gosta de evangélicos e a esposa dele é evangélica declarada, né? E por isso que o Brasil ele não se tornou uma presa fácil da nova era, né? Da nova ordem mundial que quer dominar inclusive a religião, quer dominar, tirar os costumes nossos e colocar os costumes dele e muitas doutrinas verdadeiramente heresias que não condiz com a palavra de Deus estão querendo incutir na igreja. Portanto, a igreja sim tem que estar dentro da política para preservar os bons costumes, para que a igreja do Brasil não seja prejudicada e não seja perseguida mais do que já é, porque perseguido nós somos, né? Você veja que o governo anterior dava ajuda para um monte de gente, né?
Era gente pra caramba que eles ajudavam. Para as igrejas nunca teve ajuda. Não é? Não é que é uma perseguição, mas também você não persegue, mas também você não ajuda, você não dá um benefício. Não é isso? Então é importante termos políticos lá, políticos sérios, políticos honestos, para não deixar o Brasil cair nas garras de comunistas, por exemplo. Porque o comunismo, na verdade, ele é uma forma de governo que ela não crê em Deus. Então o comunista, por natureza, ele é um ateísta, ele é um ateu. Ele não crê em Deus. O Deus dele é o Estado. E aonde é implantado o comunismo, realmente fica complicado para você viver. Tem algumas teses comunistas, né? Na religião, por exemplo, quem é religioso num país comunista fica muito difícil, né? Devido à perseguição, né? Eles até ameaçam, querem prender. Tem países que matam cristãos, né? Realmente, ou então eles não matam, mas dificultam ao máximo, né? A pregação do evangelho, colocam taxas absurdas, né? Prendem por qualquer motivo banal, né? É por isso, irmãos, que nós temos que ter alguém dentro da política, dentro do Congresso, dentro do Senado, para evitar que esses tipos de gente entrem lá e comece a fazer leis. Aí você vai começar a sentir dificuldade em fazer teu culto. Você vai sentir dificuldade em pregar a palavra de Deus numa praça, né? num evento, né? Ou mesmo no chamado PAP, porta a porta, evangelismo pessoal. Você vai sentir muita dificuldade, porque as leis vão começar a te pressionar e vão começar a te massacrar. O Brasil tem feito leis, olha, por exemplo, lei do aborto, né? Com relação ao casamento, a discussão do casamento. O casamento bíblico não tem discussão. O casamento bíblico é o homem e a mulher. A Bíblia não abre espaço para outro tipo de casamento, né? Agora, com relação ao aborto, o aborto é um crime. Não é na minha opinião, é na opinião bíblica. A Bíblia é contra o crime, é contra o aborto, é contra matar um inocente. A Bíblia diz, não matarás. Né? Está lá nos 10 mandamentos. Então nós não podemos matar nem que seja um ser que está sendo formado ali, mas já é uma vida. Olha, é incrível, amados, como tem aborto aí de 3, 4 meses. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode o governo federal, o Senado, os deputados aprovar uma lei absurda dessa? Terrível, irmão. Não podemos deixar esse tipo de coisa entrar no nosso país. O nosso país tem que ser um farol nesse mundo de trevas, nesse mundo que está caminhando a passos largos para o inferno. Não é isso? Glória seja dada ao nome do Senhor. Não é isso? Glória a Deus. E também eu gostaria de abordar assim, aquela coisa de que falaram assim do Bolsonaro e as igrejas. Né? Aí alguém falando que Bolsonaro é idolatrado por igreja, isso e aquilo. A minha opinião é não. O Bolsonaro não é idolatrado por igreja. Ah, Bolsonaro é o salvador da pátria? Também não. A minha opinião é que Bolsonaro é um homem levantado por Deus para impedir que canalhas tomem posse do poder, para impedir que pessoas que não tenham a visão de Deus cheguem lá em cima para prejudicar a igreja. Você veja que essas coisas apareceram depois de um certo governo aí de esquerda, começou a aparecer muita coisa aí, aborto, né? Doutrina, gênero, tal, isso aí, negócio de ensinar coisas, não poder ensinar religião na escola, né? Enfim, várias coisas que foram implantadas no Brasil depois de um certo tipo de sistema governamental que, graças a Deus, passou, né? E Bolsonaro foi levantado justamente para ir contra esse tipo de coisa. Você veja que tentaram matar ele, foi esfaqueado. Deus não deixou, Deus não permitiu que ele morresse. Eu não acho que ninguém está idolatrando Bolsonaro, mas eu acredito muito que Deus, através de Bolsonaro, foi levantado por Deus para ajudar a igreja brasileira. Porque muitos querem engolir a gente vivo. Se pudesse jogar a igreja no paredão, os crentes matar, matava, fuzilava.
mas não pode por quê? Primeiro porque tem um Deus vivo nesse país. Esse país tem um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus que vela por nós, que nos protege. E segundo, porque temos homens lá colocados por Deus. Ninguém pode negar que Bolsonaro não foi colocado por Deus, porque toda a autoridade vem de Deus, né? Então, se ele está lá é porque ele foi colocado por Deus. Deus permitiu que ele estivesse lá. E queira Deus que permita que ele fique mais 4 anos, né? Para que nós possamos ficar tranquilos, né? A igreja, ela acordou. Não, é fato que a igreja acordou, né? É fato que a igreja hoje não vai mais atrás de candidato que chega lá, eu vou te dar 10 mil, vou te dar 15 mil, vota em mim aí, vou te dar 100 mil, arruma aí uns tantos. Não. A igreja hoje acordou, a igreja hoje, ela não é dar, é ajudar. Eles falam ajudar. Eu vou te ajudar com tanto, né? É assim que funciona. Eu vou ajudar a tua igreja com tanto, me ajuda também, é assim, por aí, mais ou menos. Então, a igreja acordou. A igreja não está indo mais nessa onda. Aí quando chega lá, o câmara é eleito, aí começa a perseguir, começa a trabalhar contra, né? Começa a impedir os cultos, a tal da lei do silêncio. Começa a impedir o camarada de pregar num trem. Começa a impedir o camarada de pregar numa praça, né? É lei, agora é lei. Não pode mais pregar aqui, não pode mais pregar ali, né? Prende pastores, como foi preso um pastor esses dias aí, né? Tudo isso aí a gente já vê que são os tentáculos da nova era querendo entrar no Brasil, mas não conseguiram, né? Por quê? Porque tem um Deus que está aqui. Tem um Deus que está lá em Brasília. Tem um Deus que está velando por nós, está trabalhando por nós. E é por isso, irmão, que, de fato, finalizando esse vídeo, eu vou dizer para você, eu vou votar, o meu candidato é Bolsonaro, né? Não tem para que ir para outro lado. Pode ser que tenha outros bons candidatos aí, mas entre os que estão em cima, os que estão polarizados, os dois candidatos, eu voto o que tem mais afinidade com a igreja, o que crê nas mesmas coisas que eu creio, né? Poderão dois andar se não estiverem de acordo, né? De acordo. Como é que a pessoa pode andar se não estiver de acordo, né? Então, se a pessoa está de acordo conosco, é porque é nosso amigo. Então, Deus abençoe você e a sua família. Fique com Deus. Vou trazer mais vídeos com fé em Deus para vocês. Trazer vídeos bíblicos. Eu tinha parado, vou voltar a trazer. Estou investindo na carreira musical. Você sabe que eu sou o cantor Gilson Ribeiro. Eu tenho meu canal do cantor Gilson Ribeiro Oficial, que é só de música, né? E eu tenho esse canal aqui, que é de pregação. E vamos em frente em nome de Jesus. Gostou? Dá um like, se inscreve, ajuda. Você ajuda tanta gente aí que nem evangélico não é. Ajude um evangélico, ajude um cristão que prega a palavra, que traz coisas de Deus para você. Deus te abençoe. Um forte abraço.